eu sou o Sensei Nelson Diego, faixa preta quarto dan de judô, formado em educação física e sou o segundo sargento do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Que bom que você está aqui para esse ciclo de palestra, somando conhecimento para o esporte que a gente tanto ama. O nosso tema é primeiros socorros e para isso é necessário ter conhecimento e ter recursos. Conhecimento para que você conheça as técnicas, que você tenha a condição de fazer esse primeiro pré-atendimento ao seu aluno. E logo depois desse primeiro pré-atendimento, conduzir ele de imediato ao hospital para que um médico faça a avaliação dele. E recursos que você invista em um kit, que você tenha esse kit de fácil acesso na sua academia e de fácil alcance a todos. E um alerta que eu deixo: se você achar que não tem a condição de atender aquele aluno naquele momento, deixe ele calmo e mantenha a calma de todos. Estabilize ele, não deixando que ele se mova. Chame um socorro especializado, ligando 193 ou 192. E atenção, conhecimento útil é conhecimento compartilhado. Pratique essas técnicas. Ensine ela aos seus auxiliares. Vai ser muito mais fácil esse primeiro pré-atendimento. Vamos conhecer as técnicas. Pessoal, eu venho sugerir para vocês um kit básico que toda academia deveria ter, caso algum dos nossos alunos se machuquem. É uma coisa bem tranquila de achar nas farmácias ortopédicas. São talas, né? P, M, G e GG, ataduras, bandagem triangular, uma tesoura simples, colar cervical, que ele tem de 3 tamanhos, é bom adquirir os 3 tamanhos, para poder, no caso de necessidade, auxiliar o seu aluno aí nesse primeiro atendimento. Vamos começar a falar da imobilização de uma luxação, uma possível luxação do pulso. Vamos usar uma tala P. Vamos pedir para o aluno segurar com 4 dedos aqui a tala. Vamos trazer o kimono para liberar aqui onde vamos colocar a atadura. Vamos começar a enrolar essa atadura travando bem. Vou pedir para abrir os 4 dedos aqui agora para poder estabilizar bem essa região da mão. Dou mais uma volta lá na frente. Pode fechar os dedos agora. E vou terminar até o final dessa tala. Não esquecendo de deixar bem justinho, que vai tirar toda o balanço aqui do pulso dela, para evitar ela sentir dor. No final, peço para ela apoiar aqui o braço, ou apoiar com a outra mão aqui, ó, para ela me ajudar. Pego uma tesoura e faço um cortinho no final da atadura. Termino de abrir aqui puxando. Dou um nozinho e vou dar um nozinho aqui, ó, para finalizar essa estabilização e escondo aqui, ó, debaixo da atadura. Já está estável, peço para ela levar até aqui a altura do peito e ela segura e já podemos conduzir ela para o hospital. Agora nós vamos falar um pouco da luxação de ombro ou de uma possível fratura na clavícula, que é muito comum quando a pessoa se machuca, ela automaticamente levar esse ombro nessa posição para dar uma posição de conforto para o ombro e a outra mão apoiar aqui. O que a gente vai fazer para auxiliar nessa possível aí dor desse aluno? A gente usa uma bandagem triangular. Vamos abrir ela. Ela tem esse nome porque ela é bem triangular, ela vai continuar dobrada no meio. Vou passar no braço dela aqui, levando até esconder a mão dela. Pergunto, uma vai passar pelo pescoço e a outra pelo outro lado do pescoço, por cima do ombro, tá? Vou perguntar para ela se está bom a altura, se está confortável para ela, se estabilizou, tá bom a altura. Vou dar um nozinho aqui atrás para manter estabilizado essa altura que ela disse que estava confortável, nozinho simples. Vou tentar ajustar o máximo que dá aqui a bandagem para ela ficar bem esticadinha.
o braço dela não balançar, aliviando bastante essa dor. Atrás do cotovelo dela, no final da bandagem, vou dar um giro aqui assim, ó, pro cotovelo dela não ficar saindo para fora da bandagem, e vou dar um nozinho. Regulo bem esse nozinho, deixando, aí ela pode soltar o braço agora, dando bastante alívio para essa dor que ela está sentindo nessa região. E depois que terminar aqui, já conduzir para o hospital para avaliação médica. Nós vamos falar agora de uma possível fratura de antebraço, onde eu vou me preocupar em travar a articulação do pulso e do cotovelo dela para aliviar a dor. Vou pegar uma tala, vou medir até onde vai o cotovelo dela. O aluno vai estar com dor, se estabilizando ou deitado. Vou fazer essa dobra na tábua e verificar se está no tamanho certo. Assim que eu vou verificar, eu vou já pegar o pulso dela, o antebraço, e encaixar nessa tábua, tá? Se for preciso, para a tábua não ficar para o lado de fora aqui, acompanhando o braço dela, o que eu faço? Eu dou uma leve dobradinha na tábua, torcendo ela para estabilizar aqui perfeito o braço e o antebraço dela. Assim que eu ajustar a tábua da forma correta, eu venho com a atadura envolvendo o braço e estabilizando tudo. Eu posso ter auxílio de alguma outra pessoa com a mão ou a própria pessoa estabilizar aqui a tala para me ajudar, né? Ou uma outra pessoa vindo com a mão estabilizar. Então posso pedir para ela estabilizar aqui para eu começar a envolver o pulso dela. É só ela abrir o polegar lá, o polegar, dou a volta para envolver bem o pulso dela. Aí agora peço para ela apoiar a região do pulso e eu vou apoiando aqui o cotovelo dela, envolvendo tudo. Uma atadura não foi suficiente, eu pego a próxima atadura para terminar de envolver, né? Posso colocar aqui e a outra vai vir fechando por cima, travando. Dou umas 2, 3 voltas para fechar a outra atadura. Vou até o final da tala e posso voltar com essa atadura para baixo de novo, deixando cada vez mais bem estável. A gente falou do corte lá do nozinho, né? Então eu faço aquele corte do nozinho que já foi ensinado. Venho para cima e para baixo. Dou um nozinho. Posso encaixar as pontinhas aqui dentro da atadura. E aí o braço está estável já. Tirou todo o balanço do antebraço para poder conduzir esse aluno nosso para o hospital. Agora a gente vai falar de uma possível fratura na perna, uma luxação no joelho, né? Uma contusão, que o aluno está com muita dor, não está conseguindo mexer a perna direita e a gente vai ter que estabilizar. É muito comum, quando eu vou fazer essa estabilização, eu expor o membro, né? Se for uma coisa, não é o nosso caso no judô, né? Uma hemorragia, eu tenho que cortar a roupa para poder ver, estancar essa hemorragia. Mas para ficar bem estável, é muito comum eu expor. Se tiver como, né? Eu vou perguntar para o meu aluno, se a minha aluna, se ela está com short por baixo, é muito comum as meninas usarem uma calça leg. Eu posso expor para fazer a estabilização. Se ela tiver com muita dor e eu não estou conseguindo expor, eu faço essa estabilização por cima da calça mesmo, mas sempre me preocupando em travar bem, porque vai estar o kimono aqui atrapalhando na hora de fazer essa estabilização. Então a gente vai supor que ela está com muita dor, eu não consigo expor o membro dela, e para evitar o corte do kimono, como a gente sabe que não tem hemorragia, e não tem nenhuma fratura exposta também, então eu vou fazer a estabilização por cima do kimono. Lembrando, se por um acaso acontecer uma fratura exposta, estiver sangramento, eu vou ter que expor, cortar essa calça para ver exatamente como está essa fratura, para poder fazer a estabilização desse sangramento e depois fazer
a contenção aí, a estabilização do membro. Então eu vou pegar uma tala, vou encaixar, ela tá com uma contusão do joelho, com muita dor, ou uma luxação, e vou estabilizar esse joelho dela. Vou pegar uma tala G aqui no caso, fazer uma dobrinha aqui, ó, bem no início da tala, para apoiar o pé dela, encaixe o pé dela aqui, e vou pegar a atadura e vou envolver toda a volta do membro dela. Vou iniciar aqui girando. Posso erguer um pouquinho aqui com a outra mão, até apoiar aqui um pouco a perna. E iniciar. Me preocupo bem de estabilizar o pé dela. E vou subindo. Ela tá inteira. Lembrando, ela tá de kimono. Tava com muita dor. Não consegui tirar essa calça. Não tinha tesoura para expor. E tô dando a volta por cima do kimono, me preocupando estabilizar e aliviar a dor dela. Se eu tiver alguém para me auxiliar, o que eu vou pedir para essa pessoa? Para ela encaixar a mão debaixo dessa tala, erguer esse membro, que facilita a minha vida para eu continuar envolvendo a perna dela. Então posso apoiar aqui, ó, vai facilitar muito a minha vida, ó, minha mão vai correr bem mais fácil debaixo da perna dela. A atadura não deu. Pego a próxima. Mantenho esticada, não preciso me preocupar em amarrar. E vou por cima daquela, travando a outra. Cheguei aqui no final, vou fazer a mesma coisa, fazer o cortinho. Ou posso, se não tem tesoura, forçar aqui, ó, que ela vai abrir, ó. Com a minha coxa, dou um nozinho. E agora vou erguer e pegar lá do outro lado a parte que sobrou. Faço o arremate aqui, conforme os outros exemplos que a gente já deu. Sempre escondo a pontinha aqui. Estabilizei o joelho dela. E agora ela está pronta para a gente poder conduzir ela para o hospital para avaliação médica. Agora nós vamos falar de uma possível contusão na cervical, onde preocupa bastante a todos. E o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Primeiramente, eu nunca vou virar essa vítima sem estabilizar a cervical. Se ela está reclamando de muita dor nessa região, pedir para ela ficar calma, estabilizar e fazer o giro dela. É muito importante ter o conhecimento para fazer o giro, senão eu vou lesionar ela. Se eu estou sozinho na academia, eu vou ficar aqui nessa posição e vou chamar um socorro especializado e esperar ele chegar para fazer esse giro e para colocar o colar cervical. Como eu estou sozinho aqui, não tem como fazer o giro, a gente vai estabilizar e depois vamos girar ela e vamos ensinar como é que coloca o colar cervical. Então, nesse caso, eu estou sozinho, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir as minhas duas mãos e vou estabilizar o máximo possível aqui para ela não mexer a cervical. Vou conversar com ela para ela ficar calma e falar para ela que a gente está esperando o socorro especializado para ele chegar e colocar o colar cervical, pranchar e levá-la até o hospital. O mais importante que nós falamos aqui, de eu estabilizar, achar uma posição confortável, é eu não ficar mexendo. Se eu não estou confortável, estou numa posição ruim, que eu vou ter, tá me incomodando, eu começo a ter que mexer, eu vou começar a mexer muito com a cervical dela e isso não é bom. Então, acho essa posição confortável e fico o tempo que for necessário aqui até chegar o socorro especializado, conforme já informado. Nós falamos da cervical, que ela estava de bruços, que eu tenho que me preocupar em não virar ela. Agora a gente simula que conseguimos fazer o giro para colocar esse colar, né? Então, o que eu vou me preocupar? Vai estar estabilizando aqui o pescoço dela e vou pedir sempre o auxílio de alguma pessoa para esse colar cervical entrar debaixo
da cervical dela. Vou me preocupar em abrir o kimono, né? E ela não vai mexer o pescoço, vai estar alguém aqui estabilizando o tempo inteiro para esse colar cervical entrar e fazer a função dele bem feita. Vou enfiar bem na curvatura da cervical o colar cervical para poder fechar. Ele entra bem natural aqui, ó. Ó, entrou sozinho. Vou levar no queixo dela. A hora que eu levo pro queixo é a hora que a pessoa está segurando a cervical, vai ajustar aqui, ó, para ele travar bem. Ó, levou pro queixo dela, travei e mantive. O que eu tenho que me preocupar? Coloquei o colar cervical, eu vou continuar aqui a estabilização até o socorro chegar. Porque depois que eu ponho esse colar, ela precisa ser pranchada para preservar a coluna cervical dela por completo. Não adianta eu colocar o colar cervical, travei a cervical que ela está com dor, agora ela pode levantar, sentar e ir para o hospital. Não, isso não existe. Travei a cervical dela, continuo estabilizando aqui, olha, coloquei o colar para preservar você, agora a gente vai esperar você ser pranchada para você poder ir para o hospital. E fico aqui, continuo estabilizando até o socorro especializado chegar. Nós falamos aí dessa possível contusão na cervical, onde eu tenho que me preocupar bastante se esse aluno reclamar de dor. É muito importante você, professor, se preocupar com isso, pegar seu aluno mais graduado, um aluno seu que tenha experiência, ou tenha afinidade com o assunto, ou um outro professor que trabalha com você, treinar essa técnica que é muito importante, tá bem estabilizado para esse colar cervical entrar. Eu não consigo colocar o colar cervical sozinho, porque em algum momento vai balançar ali a cervical e eu preciso o tempo inteiro preservar, deixando bem estável. Então, você, professor, se preocupe com isso, treine com alguém na sua academia, se um dia precisar usar, fazer bem feito para preservar a coluna do seu aluno. Se você tenha dúvida, não faça nada, peça para o seu aluno não se mexer e chame o mais rápido possível aí a equipe especializada para preservar o seu aluno. Pessoal, a gente vai falar desengasgamento agora. É um tema que pode auxiliar vocês no dia a dia, tanto com um familiar, com um ente querido, ou alguém precisando desse socorro aí em algum ambiente que você esteja. É muito comum que a pessoa está engasgada levar a mão no pescoço, com esse sinal que ela não está conseguindo respirar. O que eu vou fazer? Eu vou me aproximar atrás dessa pessoa, encaixar minha perna no vão da perna dela, meu peito bem encaixado nas costas dela para eu tirar qualquer balanço entre nós dois. Vou serrar o meu pulso e apoiar meu polegar mais ou menos na altura do umbigo dela. E vou fazer um movimento de J. Vou puxar e elevar para cima. Essa mão vai apoiar atrás desse pulso cerrado para me dar mais firmeza. E vou fazer o quê? Ó, movimento de J até essa pessoa expelir esse objeto. É muito comum, assim que ela expelir essa mão, sair do pescoço e ela começar a falar que foi expelido esse objeto da sua garganta. Aproveitando o assunto sobre desengasgamento, a gente comentou sobre a manobra de Heinrich, que vai ser utilizada em adulto e em crianças maiores, de 4 anos para cima. Eu falando de recém-nascido ou de uma criança que eu consigo fazer essa manobra no meu braço, eu vou seguir essa manobra. Então a criança está engasgada, o que eu vou me preocupar? Né? Vou me preocupar em colocar ela no meu braço para dar uma olhada na cavidade oral dela, se tem alguma coisa na boquinha dela. Tem que me preocupar muito em ter cuidado se eu for colocar a mão na boca dela, senão eu acabo empurrando para dentro da garganta, em vez de auxiliar, eu acabo agravando esse engasgamento. Vou girar ela para o meu outro antebraço e apoiando na perna. Então, quando eu girar ela no meu antebraço, encaixar as perninhas dela aqui e o antebraço aqui na coxa para me dar apoio, vou me preocupar em encaixar nas bochechas dela, erguer um pouquinho o pescocinho dela, que vai liberar as vias aéreas. E vou fazer 5 taponagens, fazer uma conchinha. E é muito comum com essas 5 taponagens essa criança desengasgar. E quando isso acontece, essa criança vai chorar, que é um sinal de alívio, porque a criança chorando significa que ela voltou a respirar. Tranquilizo o pai e a mãe que essa criança já foi desengasgada e peço para levar para o pediatra para uma avaliação médica. Pessoal, finalizamos aqui o nosso conteúdo. Tentei ser o mais prático e objetivo,
preciso que vocês assumam o compromisso comigo de praticar e treinar. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Até o nosso próximo encontro. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de palestras O Despertar do Sensei. Estamos nessa nossa 6ª edição. O tema de hoje será o Judô Veterano. Falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Marcelo de Souza, sou faixa preta 2º Dan, sou judoca há 46 anos, sou bacharel em Educação Física, bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior, sou pós-graduado em Gestão de Logística Empresarial. Atualmente sou um dos coordenadores de judô veterano da 2ª Delegacia Regional da Federação Paulista, juntamente com o Sensei Leandro Borges. A 2ª Delegacia, ela abrange Vale do Paraíba e Litoral Norte. E também, juntamente com o Sensei Leandro Borges, sou um dos responsáveis pelo nosso treino regional de veteranos. Objetivos educacionais. Objetivos específicos da nossa palestra. Compreender o conceito de judô veterano e sua importância dentro do contexto esportivo e social. Identificar as faixas etárias e categorias competitivas do judô veterano segundo as entidades oficiais. Discutir o papel do judô veterano como instrumento de inclusão, bem-estar e qualidade de vida. Agora um pouco sobre o roteiro da nossa apresentação. Temos judô veterano, vamos falar um pouco da diferença judô master e judô veterano, um pouco da história, estrutura, falar sobre o nosso treino regional de veteranos, a importância da classe veteranos e a nossa conclusão. Primeiro capítulo, Judô Master versus Judô Veterano. Então, o conceito de Master. Pessoa que demonstra um grande conhecimento ou habilidade na realização de algum ofício. Pessoa que controla, guia ou dá direcionamento a outras. Veterano. Que exerceu durante muito tempo uma atividade, ofício, profissão. Um militar, estudante ou profissional que está trabalhando e estudando com a sua área há bastante tempo costuma ser chamado de veterano. No entanto, é no ramo militar que se usa mais essa denominação. No inglês, o veteran, pessoa que tem uma grande experiência numa atividade específica, segundo o Cambridge Dictionary. Até 2008, antes da gestão da FIGE, era chamado de Judo Master. A partir de 2008 em diante, a gente vai ver a seguir. A FIGE ela, assumiu o controle das competições oficiais de veteranos e trocou o nome porque já existe um campeonato de Masters. Da FIGE é um campeonato anual que inclui os melhores atletas das categorias profissionais de judô. Então, não tem nada a ver com o judoca antigo, são os melhores do ano. Então, para não ter essa confusão, foi adotado para os judocas mais antigos o termo veterano. Um pouco da história. A primeira competição internacional aconteceu no Canadá em 1999, organizada pelo World Masters Association. Primeiro torneio internacional fora do Canadá, foi em 2004 na França. E, conforme já mencionei, a mudança para o nome veterano e a gestão da IJF, a FIGE, começou em 2008. Falar um pouco da estrutura. A IJF tem uma comissão de veteranos, o coordenador é o Sensei Dennis Weiser, da Alemanha. A CBJ, ela tem o coordenador, o Sensei Christian Cesário. Federação Paulista de Judô, os coordenadores são o Sensei Alex Russo e a Sensei Rogério Cozendei, que é da nossa região, a Sensei em São Sebastião. E a 2ª Delegacia Regional, conforme mencionei no início, os coordenadores são o Sensei Leandro Borges e eu, Sensei Marcelo de Souza. A classe veteranos ela é dividida em categorias, que são diferenciadas, o feminino e masculino. Toda categoria feminina ela começa com F e o masculino com M. E são divididas de 5 em 5 anos de idade. Então, nós temos o F1, F2, F3 até o F9, M1, M2, M3 até o M9. O F9 e o M9
são de 70 anos para mais. Acima dessa categoria, não há a divisão de 5 em 5 anos. E agora eu vou falar um pouco sobre o nosso treino de nós veteranos. É um treino bem democrático. A gente tem atletas de vários perfis. Vou falar um pouquinho sobre esses perfis agora. Ambos os sexos, até há algum tempo, era considerado um treino exclusivo, para o judô masculino, mas não é. Isso vem a cada ano mudando mais e mais. A gente tem cada vez mais a presença de mulheres participando do nosso treino. A gente tem aquele judoca veterano competidor. Aqui no exemplo da foto, tá o CC Leandro Borges, um dos coordenadores, e o CC César Rocha, que foi um dos coordenadores também do judô veterano da região. Ambos aí portando a medalha do último campeonato mundial de veteranos que foi que aconteceu em Las Vegas em 2024, onde o CC César Rocha foi campeão e o CC Leandro Borges ficou em terceiro lugar. O outro perfil de judoca é aquele judoca veterano com grande tempo de prática, nunca parou de treinar e tem o judô como hobby ou atividade física, sem objetivo de competir. Judoca com idade de veterano, com pouca experiência, que iniciou a prática tardiamente, muitas vezes para acompanhar o filho. O judoca que treinou há tempos, parou por algum motivo e decidiu retornar ao judô. Uma coisa que a gente ouve muito, o treino é muito forte, o treino é muito puxado. Mas o que acontece? Ali, o primeiro perfil de judoca que a gente tem é o judoca veterano competidor. A gente tem medalhistas mundiais participando do nosso treino, campeões brasileiros, campeões sul-americanos, pan-americanos. Vem gente de outras regiões, gente de outros estados, inclusive gente de outros países já treinaram com a gente. Então, o nível do treino, ele é alto. Costumo falar que ele é nivelado por cima. Porém, nem todos que participam são obrigados a fazer todas as atividades. Quem conseguir acompanhar o treino, fazer todo o aquecimento, Taisho, os ulticones e os randores, ótimo. Senão você faz o que você consegue, faz dentro dos seus limites. Ninguém é obrigado a fazer nada durante o treino. Por exemplo, a gente tem alguns judocas que vêm apenas fazer o Taisho, apenas o aquecimento. Judocas fazem 2, 3 randores, alterna às vezes, faz um, descansa, faz outro, descansa, chega em um determinado tempo do treino, ele para. A gente não obriga ninguém a fazer nada. Aqui uma foto, no final de um dos nossos treinos. Treinei com a casa cheia. A gente pode observar atletas aí de todas as idades. Apesar de ser considerado o título treino veterano, mas ele é um treino aberto. Judocas sub-18 e acima podem treinar à vontade. Abaixo de sub-18 e abaixo, na verdade, isso é permitido o treino com a presença do pai ou responsável ou do CC responsável. Então a gente vê aí, na imagem a gente consegue ver até crianças participando, porque o pai treina junto. Muitas vezes vem o aluno do sub-18 para baixo, acompanhado do CC. Falar um pouco sobre a importância agora da classe veteranos. A socialização na fase adulta e na terceira idade é crucial para o desenvolvimento e o bem-estar dos indivíduos. Dessa forma, investir em programas e atividades que incentivem a socialização entre adultos e idosos não apenas combate o isolamento social, mas também promove o envelhecimento mais positivo e integrado à comunidade. A foto que ilustra esse slide, ela vai bem de encontro que a gente mencionou no slide passado sobre o nosso treino. A gente vê são 2 judocas, as duas começaram, são 2 veteranas, têm acima de 30 anos, e as duas começaram tardiamente a prática do judô, mas participam normalmente do nosso treino. Tem uma graduação baixa, faixa azul, faixa amarela, mas conforme já foi mencionado, o treino é nivelado por cima, mas cada um dita o seu ritmo. Então, elas começaram para acompanhar os maridos, namorados, e estão aí participando do nosso treino. E sempre são bem-vindas. O pai que começou acompanhando o filho, a esposa, o namorado que acompanha o marido, o namorado, todos podem participar. É bem legal essa integração e importante, A gente sabe que a integração, a gente tem um período aí, uma época tão difícil, de isolamento, a gente passou aí por pandemia e
as pessoas mais velhas foram as mais afetadas, né? Muita coisa mudou de lá para cá. A gente está aí há 3 anos pós-pandemia, a vida já está, né, praticamente voltou ao normal, sempre com algum cuidado, óbvio, mas muita gente sofreu esse período de isolamento, né? E a gente vê ainda muito veterano, muito idoso isolado. Então, você tira a pessoa, muitas vezes, uma atividade física, um convívio social, tira essa pessoa de uma situação de depressão, por exemplo. E a gente tem casos já relatados no nosso grupo, tá, de atletas participantes do nosso treino que saíram de uma fase de depressão devido ao treino, né, da socialização, né, da importância da participação deles no convívio social. É uma forma deles estarem se integrando aí à sociedade novamente. É muito importante e faz bem para a cabeça, né, o físico, né, saúde física e mental. Agora um pouquinho do conceito teórico, né? Segundo Ferreira, 2015, ele destaca o contato social contínuo, permite a troca de experiências, a manutenção de habilidades sociais e a promoção de envelhecimento ativo e saudável. Agora, para Neri, 2007, que a interação social na velhice não só reduz o isolamento e a depressão, mas também fortalece o senso de pertencimento e a identidade pessoal, contribuindo significativamente para a qualidade de vida dos idosos. A teoria vai bem com a prática do que eu disse anteriormente, né? O convívio, né? O fortalecimento, o convívio social, né? A interação, conforme ele diz aqui, interação social na velhice, reduz isolamento e depressão. Então, a gente faz esse trabalho não só voltado para a competição, né? Não só voltado para a saúde física, mas também voltado para a saúde mental. Reforçamos sempre, todos são bem-vindos ao nosso treino. Bem aberto, democrático e tem espaço para todo mundo. Agora, conclusão da nossa palestra, né? O judô veterano ela vai além da competição, vai muito além disso. Como mencionei, né, a gente tem todo um trabalho social por trás disso aí, de integração, de bem-estar, né, de convívio. Ele inspira novas gerações, né? Uma coisa importante que a gente conquistou na nossa região. A gente tem a disputa dos veteranos, né, nos campeonatos aqui da nossa região, né, tanto no Jarbas Dias Ferreira, que é um campeonato que abre o nosso calendário regional de competições, quanto no circuito Kimono Shihan, né? Então a gente tem a classe veteranos, ela tem uma divisão diferente da divisão oficial, até por um número menor de participantes da nossa região. E até antes da pandemia, as disputas dos veteranos nesses campeonatos ela ficavam para o final, muitas vezes com o ginásio vazio, quase sem ninguém para assistir. E isso desmotivava muita gente, porque, né, o veterano, normalmente, ele tem família, né? A pessoa mais velha vai ter família, tem filho, tem esposa, muitas vezes já tem neto, né? E passar um domingo fora inteiro, porque você tem que pesar de manhã, né? Você passar um dia inteiro no ginásio, muitas vezes era um complicador, era uma barreira aí para a participação de atletas. Então, né, o pós-pandemia, a gente conseguiu remanejar o horário das disputas, então a gente tem as disputas da classe veteranos, né, tanto no circuito Shihan quanto no Jarbas. A gente tem logo no início, né, após o festival, né, os torneios começam com os festivais, assim, quando começa as disputas dos federados, tem uma área reservada somente para a disputa dos veteranos. Isso ajuda a inspirar, além de incentivar a participação dos judocas veteranos, inspira as novas gerações, porque os mais novos têm a oportunidade de prestigiar, né, observar e aprender muito com os judocas mais velhos e mais experientes, né? Ajuda a manter a filosofia do judô ativa, como respeito e disciplina. Muita gente treina judô quando jovem, quando criança, na fase adulta se afasta do esporte e acaba também se afastando da filosofia, né? O judoca veterano que se mantém em contato com o esporte, ele também mantém a filosofia do judô ativa, né? E também promove a qualidade de vida e a longevidade ativa. Nada mais motivador, né, do que você praticar o esporte que você gosta. Muitas vezes a pessoa não gosta de ir numa academia, ela não gosta de fazer uma caminhada, e ela está ali, tem a oportunidade de treinar, fazer o esporte que ela gosta. Então, né, a gente tem aqui na nossa região um bom treino para isso. Aqui estão as referências bibliográficas,
Quero aqui encerrar essa palestra, agradecer mais uma vez ao CICEI Cláudio Brazos Camargo, nosso delegado regional, né, que dá a oportunidade para a gente estar desenvolvendo esse ciclo de palestras. Obrigado pelo convite. Obrigado também aos CICEIs Nelson Claudino e Marcelo Queiroz, né, que desde o ano passado incluíram aí o tema judô veterano nesse tão importante evento aí da nossa região. Que todos tenham um bom proveito dessas palestras. Aos que irão participar do exame de graduação, sucesso, aproveitem o conteúdo dessas palestras, levem esses assuntos para a vida de vocês, né? Não se limitem apenas ao exame de graduação, conquistem a faixa preta, conquistem uma graduação maior, mas continuem no judô. Essa é a dica. Muito obrigado.